Você já se perguntou por que seus esforços sempre terminam em frustração? Por que cada tentativa de transformar seu corpo acaba se tornando mais uma cicatriz na sua autoestima? Não é você. Nunca foi você. É o seu próprio corpo conspirando contra você, silenciosamente. Seu corpo foi programado para falhar. A cada dieta, ele luta contra você. Não é falta de força de vontade, é biologia pura. Uma armadilha genética perfeita, desenhada há milhares de anos para um mundo que não existe mais. Ser endomorfo é como jogar um jogo em que as cartas já foram marcadas antes mesmo de você nascer. Cada célula do seu corpo, cada átomo da sua existência foi condicionado para armazenar energia, para acumular, para guardar, para sabotar seus esforços mais sinceros com uma eficiência assustadora. Pense nisso. Enquanto você dorme, seu metabolismo trabalha contra você. Enquanto você resiste à vontade de comer aquele doce, seu corpo libera sinais químicos mais fortes que sua força de vontade. Não é uma batalha justa. Nunca foi. A ciência mostra que endomorfos têm receptores de insulina diferentes. Seu corpo processa carboidratos como se fossem ouro em tempos de escassez. Cada grama é preservada, armazenada, guardada nos lugares mais visíveis e psicologicamente devastadores do seu corpo. Seu abdômen, suas coxas, seus braços, tudo se torna um depósito de energia que você nunca pediu para ter. Você se olha no espelho e vê o reflexo não das suas escolhas, mas da sua programação genética. Aquela imagem que te encara de volta não é fruto da sua indisciplina, é o resultado de milhões de anos de evolução criando um corpo preparado para a fome, para a escassez, para um mundo que não é mais o nosso. Mas existem padrões de movimento que podem hackear esse sistema traidor. Recentemente, um protocolo funcional tem transformado metabolismos resistentes em verdadeiras máquinas de queima. Não é mágica, é ciência aplicada, desenvolvida especificamente para corpos como o seu. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes... Você sabia que as dietas tradicionais são como tentar abrir uma fechadura sofisticada com uma chave quebrada? Você pode forçar, insistir, se machucar no processo, mas o resultado será sempre o mesmo: frustração e retorno ao ponto inicial, muitas vezes, pior do que antes. É o famoso efeito sanfona. E ele não é uma falha sua. É uma resposta natural de um corpo que foi traído. Cada vez que você reduz drasticamente as calorias, seu corpo endomorfo entra em pânico. Como um animal encurralado, ele se agarra ainda mais às reservas de gordura, diminui seu metabolismo basal e sacrifica músculos antes da gordura. É um sistema perfeito de autossabotagem, e você não escolheu isso. Você já notou como outros tipos físicos podem cometer deslizes na dieta e mal sentem o impacto? Enquanto isso, você parece engordar só de olhar para os carboidratos? Não é exagero. É a dura e brutal realidade metabólica que muitos profissionais conhecem, mas poucos têm coragem de admitir. Endomorfos vivem em uma prisão metabólica. Cada refeição é um possível desastre, cada decisão alimentar carrega o peso de consequências desproporcionais. Seu corpo, esse traidor silencioso, trabalha constantemente contra suas metas, seus sonhos, sua imagem ideal. E é aí que muita gente desiste achando que o problema é falta de força de vontade. Mas não é, é falta de estratégia certa para o seu tipo de corpo. Se você tem um biótipo endomorfo, precisa de um método que leve isso em conta. Que trabalhe o metabolismo com inteligência. Que saiba quando e como usar os alimentos e como movimentar seu corpo da maneira certa, sem depender de dietas mirabolantes ou horas na academia. Foi exatamente isso que eu encontrei quando conheci um protocolo de treinamento que respeita o metabolismo do endomorfo e trabalha a queima de gordura de forma mais eficiente, com treinos curtos e direcionados. Se você se sentindo representado por tudo que eu falei até aqui, talvez seja a hora de dar o próximo passo. Vou deixar na descrição o link de um protocolo com mais 500 treinos funcionais que estão me ajudando muito. Assim que terminar de ver esse vídeo, vai lá. Dá uma olhada, se identifica, e decide por você. Porque quando a gente entende o próprio corpo, tudo começa a fazer sentido, e o resultado finalmente aparece. Aqui está a verdade nua e crua que ninguém tem coragem de dizer.
Seu tipo físico foi projetado para sobreviver a períodos de fome extrema. Seu corpo é uma obra-prima de sobrevivência, eficiente, teimoso, resiliente. O problema é que essas mesmas qualidades, que garantiriam sua sobrevivência há 10.000 anos, são exatamente as que sabotam sua qualidade de vida hoje. E isso vai além do físico. A armadilha genética do endomorfo afeta sua saúde mental. A sensação constante de estar lutando contra si mesmo cria ciclos de autossabotagem que parecem impossíveis de quebrar. Você começa motivado, mantém a disciplina por semanas, vê resultados mínimos comparados ao esforço hercúleo que fez, desanima, desiste, e o ciclo recomeça, mais um fracasso para reforçar a crença de que seu corpo é seu inimigo. Mas aqui está a virada. E se eu dissesse que essa mesma maldição genética esconde, nas suas entranhas, o potencial para uma transformação extraordinária? Poucos sabem disso, mas quando estimulado da forma correta, com os movimentos precisos, o corpo endomorfo pode responder de maneiras que deixariam outros biotipos com inveja. Não acredite nas mentiras que te contaram. Seu corpo não está quebrado, ele apenas responde a comandos ancestrais que precisam ser reprogramados. O sistema tradicional de emagrecimento foi feito para falhar com pessoas como você. Não é coincidência. É um projeto lucrativo baseado na sua frustração cíclica. O verdadeiro conhecimento sobre como transformar um corpo endomorfo é guardado como um segredo obscuro. Por quê? Porque um endomorfo que aprende a reprogramar seu metabolismo não precisa mais de dietas da moda, suplementos milagrosos ou programas genéricos de treino. Ele se torna livre. E clientes livres não são lucrativos. Mas hoje estou quebrando o silêncio. Estou expondo a verdade sobre essa armadilha que não foi você quem criou, mas que você tem o poder de desativar. Você não está sozinho nessa prisão metabólica. Milhares, como você, acordam todos os dias para lutar a mesma batalha injusta sem as armas adequadas. Se o que estou dizendo ressoa com suas experiências, se você já se sentiu traído pelo próprio corpo, se cada dieta fracassada parece confirmar que você está geneticamente destinado ao fracasso, escreva liberdade metabólica nos comentários. Quero saber quantos de nós estão presos na mesma armadilha, prontos para descobrir a saída que sempre esteve lá, escondida nas sombras do conhecimento convencional. O primeiro passo para escapar dessa prisão invisível é entender a linguagem do seu corpo. Seu corpo fala. Ele grita, sussurra, resmunga sinais o tempo todo. Mas você foi ensinado a ignorar esses sinais, a seguir planos prontos, criados para corpos que não são o seu. A dieta que funcionou para sua amiga ectomorfa não funciona para você. O treino que derreteu a gordura do seu colega mesomorfo apenas te deixou mais cansado, inflamado e frustrado. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um mapa certo para o território errado que te deram. Esse protocolo que eu mencionei, criado especificamente para endomorfos, respeita o seu metabolismo e não o ataca. Ele entende que menos não é sempre mais, que cortar calorias sem critério é como apagar fogo com gasolina. Ele não te força a lutar contra o seu corpo, ele te ensina como conduzir. Imagine, por um momento, viver em um corpo que finalmente responde. Um corpo que coopera. Que queima gordura de forma previsível. Que acorda com energia e dorme em paz. Imagine vestir a roupa e sentir orgulho do espelho. Sentir-se livre do medo dos alimentos. Livre da culpa. Livre da vergonha. Isso não é um sonho inalcançável. É apenas um caminho que ainda não te mostraram. E a indústria fitness sabe disso. Ela finge que todos os corpos são iguais. Ela lucra com o fracasso das soluções genéricas. Ela transforma sua frustração em faturamento. Mas você pode quebrar esse ciclo. Você pode ser a exceção. Você pode ser o ponto de ruptura dessa narrativa cruel. E se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre sua força. Sobre sua resistência. Sobre sua coragem. Você já enfrentou batalhas que ninguém viu. Já chorou no chuveiro por resultados que não vieram. Já segurou o choro diante de comentários disfarçados de preocupação. Já foi julgado como preguiçoso, indisciplinado, desleixado, quando, na verdade, você estava travando uma guerra interna sem armas. Mas agora você tem uma escolha.
Pode continuar seguindo os velhos caminhos ou pode despertar. Escreva liberdade metabólica nos comentários. Vamos juntos mostrar que somos muitos. Que a verdade está vindo à tona. E que, finalmente, o jogo vai virar. Porque agora é sobre você. Sobre resgatar o que tiraram de você, o direito de se sentir bem no próprio corpo. Não é só sobre emagrecer. É sobre deixar de se odiar toda segunda-feira. É sobre olhar no espelho e não desviar o olhar. É sobre tirar uma foto e não precisar aplicar um filtro. É sobre parar de pedir desculpas por existir. Você não está quebrado. Você só foi mal orientado. Deram ferramentas erradas para você construir uma vida leve. Mas agora, você vai pegar de volta o controle. Esse protocolo não é mágico. Ele exige ação, sim. Mas, pela primeira vez, a ação vai fazer sentido para o seu corpo. Você vai aprender por que seu metabolismo responde melhor a certos tipos de carboidrato e por que outros te inflamam. Vai entender como o cortisol desregulado trava sua queima de gordura, mesmo quando você come pouco. Vai descobrir que seu corpo não é lento, ele é protetor. Ele armazena energia porque acha que está sob ameaça o tempo todo. Mas isso muda quando você para de brigar com ele. Quando você alimenta, movimenta e respira do jeito que ele precisa. E não do jeito que um influenciador fitness qualquer acha que deveria funcionar. Você não precisa de mais culpa. Você precisa de conhecimento. Você precisa de um plano que comece onde você está e leve você até onde quer chegar. E sabe qual a melhor parte? Você não vai fazer isso sozinho. Estamos criando uma comunidade de endomorfos despertos. Pessoas como você, que cansaram de se sentir erradas. Que decidiram virar a chave. Que escolheram viver no próprio ritmo e não no cronômetro da indústria. Se você tem um biótipo endomorfo, precisa de um método que leve isso em conta. Que trabalhe o metabolismo com inteligência. Que saiba quando e como usar os alimentos e como movimentar seu corpo da maneira certa, sem depender de dietas mirabolantes ou horas na academia. Foi exatamente isso que eu encontrei quando conheci um protocolo de treinamento que respeita o metabolismo do endomorfo e trabalha a queima de gordura de forma mais eficiente, com treinos curtos e direcionados. Se você se sentiu representado por tudo que eu falei até aqui, talvez seja a hora de dar esse próximo passo também. O link para acessar esse protocolo está na descrição do vídeo. Vai lá. Assiste, se identifica e decide por você. Porque quando a gente entende o próprio corpo, tudo começa a fazer sentido e o resultado finalmente aparece.